Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. A partir do versículo 1 diz assim, Atos capítulo 8. E Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Capítulo 9, o mesmo Saulo, capítulo 9, versículo 8. 9:8. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, ó Deus, por esta noite. É tão bom adorar ao Senhor. Obrigado por este tempo que separamos pelo dia de hoje, por todo o envolvimento, ó Deus, na casa e na causa do Senhor. Obrigado pela escola bíblica dominical, pelo culto hoje de manhã, pela reunião, o almoço com os diáconos. Obrigado a Deus pela reunião das mulheres agora à tarde e obrigado a Deus pelo culto desta noite. Agora, Senhor, segreda-nos ao coração aquilo que Tu tens reservado a cada um de nós, de tal maneira que não resistamos à manifestação do Senhor. É a nossa oração, é em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. São curiosas as duas narrativas. É uma narrativa lucana, ou seja, de Lucas. Lucas está escrevendo o livro dos Atos dos Apóstolos e ele está narrando até que ele passa, a partir do capítulo 6, narrar sobre, aparece uma personagem nova chamada Paulo. Esta personagem, Paulo, não estranhe chamar esta personagem Paulo, porque tudo que termina em EM é masculino, é feminino. Garagem, ferrugem, tudo é feminino. E também personagem é feminino. Então esta personagem, Paulo, vai aparecer na narrativa de Lucas e ele vai colocar, dizendo que um homem chamado Paulo, ele começa a perseguir a igreja. E ele, naquela busca de prender pessoas, ele alcança um homem chamado Estevão, é um diácono da igreja primitiva. E Saulo vinha, diz a narrativa, que ele vinha respirando fôlego de morte contra os cristãos. E onde quer que os achasse, tinha ele carta do sumo sacerdote, havia dois na ocasião, Anás e Caifás, e ele tinha carta deles para prender. Seria mais ou menos um oficial de justiça com mandado de prisão contra qualquer crente que pudesse encontrar pela rua. Era um mandado até genérico, que pudesse prender qualquer crente que fosse encontrado na rua, nas casas, porque diz a narrativa, ele ia de casa em casa. E quando encontrava alguém, diz o capítulo 8, saía arrastando a pessoa pela rua. Era provavelmente amarrada a uma corda, a corda a um animal, e cavalgando arrastava essa pessoa pela rua. A vida do apóstolo, de Saulo até então, antes de ser apóstolo Paulo, a vida de Saulo era uma constante ameaça àqueles que estavam ao seu redor. Parece que a vida dele se destinava a fazer outras pessoas infelizes.
a trazer transtorno para outras pessoas. Ele havia se habilitado, havia se preparado. Era uma autoridade no templo, era uma autoridade com cartas dadas pelos sumos sacerdotes para perseguir e até matar pessoas. Quando Estevão é alcançado, ele resolve levá-lo ao apedrejamento. O julgamento é judaico. Como é que morria, como que era executado um judeu que fosse preso e fosse acusado e condenado por aquela autoridade? Ele não iria para a cruz se o crime não fosse romano. Não seria decapitado se o crime não fosse contra o imperador de Roma. Ele teria uma morte por apedrejamento. Levava a uma altura, um barranco, que fosse pelo menos, no mínimo, 2 vezes a altura dessa pessoa. Deitavam no solo, pessoas de um lado seguravam as pernas, outros os braços, o corpo esticado no chão, e uma pedra grande que aguentasse aquela pessoa que iria arremessar, à beira do barranco se aproximava e jogava a pedra que deveria cair sobre o ventre. Assim começava o apedrejamento, na condenação, na execução judaica, do judaísmo. E aí Paulo vai conduzir e diz que bem perto dele está ali assistindo tudo aquele que conduzia o apedrejamento ou a execução, a morte de Estevão. E o nome dele era Saulo. Vem a narrativa do capítulo 7 e chega ao 8 que nós acabamos de ler. E diz então que ele vai continuar, ele vai intensificar isso. Ele está entendendo, eu sou uma autoridade, eu tenho carta do sumo sacerdote, eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser. O grande erro que alguém pode pensar é que é possível fazer qualquer coisa que queira. Ele não pensava que existia alguém acima dele. E ele entrava de casa em casa, prendia quem queria, arrastava, matava, executava quem ele quisesse. E aí vem o capítulo 9. E ele está cavalgando na estrada de Damasco. E de repente aparece no céu um clarão. E Jesus aparece a ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? É duro para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, você está numa posição que você não tem saída agora. O que é um aguilhão, pastor? No carro de boi, que não é do tempo dos jovens e adolescentes que estão aqui, havia no carro de boi uma ponta de madeira. Toda vez que o boi estava puxando o carro e parava, aquela ponta de madeira vinha na anca do boi e enterrava. E o boi continuava puxando a carroça. Aquela ponta chama-se aguilhão. Ou seja, Jesus está dizendo, é duro para você recalcitrar contra o aguilhão. Ou seja, você não tem saída, você não tem como parar, você não tem como voltar. A sua vida vai mudar, você vai ter que seguir em frente e vai ter que mudar a sua vida. Jesus está dizendo para ele, eu estou aqui para mudar a sua vida. Você acha que pode fazer o que você quer, mas eu quero dizer a você que a sua vida vai mudar. Ele para naquele momento e diz, Senhor Jesus, que queres que eu faça? O que é que o Senhor quer de mim? Eu não tenho saída. O que é que o Senhor quer de mim? E naquele mesmo momento, ele se levantando, estava completamente cego. E diz a Bíblia que alguém o segurou pela mão e foi conduzindo até a uma casa. Preste bem atenção. O capítulo 8, ele está agarrando as pessoas e arrastando as pessoas para onde ele quer. E no capítulo 9, ele está com a mão estendida esperando que alguém possa segurar a mão dele e levá-lo para onde a pessoa quiser. Você já parou para prestar atenção nesse texto? Nós não podemos lutar contra Deus. Nós não podemos fazer coisas contra o reino de Deus. Nós não somos donos de toda a verdade, de toda a situação. Nós não somos donos. Precisamos deixar que Deus nos coloque numa situação, se for preciso,
que Ele segure a nossa mão e Ele possa nos conduzir. E aí ele é levado para uma casa, e é colocado dentro dessa casa. Ele fica 3 dias e 3 noites, ele parado dentro daquela casa, provavelmente refletindo sobre a sua vida, dizendo: eu era o Todo-Poderoso, estou eu cego nessa casa, sem saída, sem saber o que eu vou fazer, não sei o que vai ser de mim. E aí o Espírito do Senhor aparece a Ananias e diz: vai lá, tem um homem chamado Saulo, você vai lá orar por ele. Ananias disse: mas não vou mesmo, nem adianta. Deus, será que o Senhor não sabe que Ele está prendendo os crentes, que Ele está matando os crentes, e o Senhor quer que eu vá lá? E vem a declaração talvez mais linda do Novo Testamento acerca de uma pessoa vocacionada. Deus diz a Ananias: Ananias, vá, porque eu vou mostrar a ele o quanto ele deve padecer por amor de mim. Ele é um vaso escolhido por mim. Deus diz: eu escolhi esse homem, e ele vai levar o evangelho. Ananias vai lá, disse: tá bom, vai lá, ora, já chega chamando de irmão. Irmão Saulo, o Senhor me mandou aqui, né? Pensou, depois que ele voltar a enxergar, vai que ele muda de ideia, então já vou chamar de irmão. Irmão Saulo, o Senhor me mandou aqui para orar, e orou por ele, e ele voltou a enxergar. Saulo vai se chamar Paulo, só muda a língua, né? O termo sentido pequeno é o mesmo. E ele vai se tornar o grande missionário. 4 viagens missionárias, escreveu 13 cartas do Novo Testamento, pregou a reis, pregou o imperador. Ele construiu uma pregação tão gigantesca que dentro do Império Romano, centro da perseguição do cristianismo, havia uma igreja. Deus foi buscá-lo. Ele achava que ele mandava. E Deus disse: não, quem manda sou eu. Você não vai mais arrastar pessoas. Eu vou mostrar a você que você vai precisar de gente para arrastar você. De conduzir, pegar a sua mão. Quantas vezes isso nós passamos? Deus permite que nós enfrentemos dificuldades. Permite que nós nos aproximemos dele. E Saulo vai se tornar, Paulo, o maior missionário de todos os tempos. Deus quer fazer o mesmo contigo, comigo. Deus quer nos usar para que possamos pregar o evangelho. Ele não quis que Paulo ficasse cego. Disse: Saulo vai ficar cego para o resto da vida. Disse: não, ele vai voltar a enxergar. E ele vai ser o maior missionário da história do cristianismo. Talvez a sua luta nessa noite, Deus esteja preparando você para uma grande bênção, uma grande manifestação, para uma grande presença de Deus através da sua vida. Faça como Paulo, diga, como Saulo, diga: Senhor, o que queres que eu faça?